A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e mais uma vez estamos com o nosso presente diário, um alimento para as nossas almas. E a palavra que o Senhor nos deu se encontra em Hebreus, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 27, que diz assim: E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Meus irmãos, nós sabemos que o sacrifício de Cristo, ele foi eficaz para sempre. Bastou o sacrifício de Cristo para que todos os pecados de muitos fossem pagos. E aqui o Senhor, ele está nos orientando e dizendo: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, entre nós que vivemos, a ordem é que nós venhamos morrer apenas uma vez. E ele diz que depois dessa morte vai vir um juízo. Ou seja, o juízo perfeito de Deus. Então, assim como acontece com nós, ele diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Então, dessa mesma maneira, aconteceu com Cristo. Ele morreu apenas uma vez, para que os pecados de muitos fossem cancelados, fossem pagos. Então, quando nós olhamos para essa palavra, nós temos a certeza ainda mais que o sacrifício de Cristo, ele foi eficaz, ele não teve falhas. Não foi preciso Cristo morrer várias vezes para que muitos tivessem a purificação dos seus pecados. Cristo, ele se fez pecado. Cristo, ele morreu por causa de muitos, por todos aqueles que aceitam ele como seu único e suficiente Salvador. Então, apenas a morte de Cristo, ela foi eficaz para tudo isso. E ele diz mais: aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ou seja, o nosso Jesus, ele vai voltar. O nosso Jesus, ele vai vir pela segunda vez nesta terra, não para pisar na terra. Você sabe disso. Mas o nosso Jesus, ele vai aparecer pela segunda vez, sem pecado. Ou seja, porque o que ele carregava não era os pecados dele, mas era os nossos pecados, que ele assumiu, que ele padeceu, que ele morreu, para que nós não tivéssemos mais pecado, para que nós não tivéssemos mais uma conta para pagar. E ele diz que ele vai voltar pela segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, se você, meu amado irmão e minha amada irmã, tem essa esperança no seu coração, bendito seja Deus, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito Santo. Foi por causa de você, foi por causa de nós, que houve o sacrifício de Cristo. E o Senhor está confirmando para mim e para você neste dia que o nosso Jesus, ele vai voltar. Ele já pagou os pecados meus. Ele já pagou os seus pecados.
Por isso que ele diz, aparecerá a segunda vez sem pecado, porque a conta já foi paga. Ele carregava os meus e os teus pecados, não o pecado dele. Então ele vai vir, mas ele só vai vir aqueles que aguardam para a salvação. Então, se você tem aguardado Cristo voltar, continue, porque é certa que o nosso Cristo ele vai vir. Mas para todos aqueles que aguardam, que esperam para a salvação. Então Cristo, o nosso Senhor Jesus, o sacrifício que Ele passou foi eficaz, foi para sempre. Foi para que as nossas dívidas, os nossos pecados, fossem pagos, para que nós tivéssemos a oportunidade de nós sermos salvos por causa do sangue e do corpo de Jesus Cristo, aquele que nunca nos deixa e nunca nos abandona. Fecha teus olhos, leve teus pensamentos até os céus. Senhor nosso Deus, eu te louvo, meu Deus, neste dia, te engrandeço, porque nós não merecemos, Pai, tamanha graça, tamanha misericórdia, tamanha compaixão. Nós não merecemos a morte do nosso Senhor Jesus para nos resgatar da onde nós estávamos, para pagar os nossos pecados, para pagar as nossas dívidas e nos trazer, meu Deus, para uma viva esperança, que é o aguardar do nosso Senhor Jesus para nos salvar. Ó Senhor, muito obrigada pelo esse teu ato maravilhoso, Senhor, pela tua demonstração de amor para conosco. Nós não merecemos, mas nós te agradecemos por tamanho amor, por tamanha misericórdia estendido a nós. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua família, a sua vida. E nunca esqueça, se nós somos salvos, não é por causa das nossas obras, mas sim por causa do sacrifício de Cristo, que foi eficaz para sempre. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.